maravilhosa, ela é a jornalista, apresentadora, especialista em moda, Lilian Patti. Tá lançando o livro, esse aqui que tá em minhas mãos, o Biquíni Made in Brasil. Olha aqui, pela editora Arte Ensaio. Tudo bom, Lilian? Seja bem-vinda. Obrigada, Edgar. Que delícia estar aqui. Muito bom e falar com você sobre essa peça que é um fetiche nacional, né? O biquíni, que a gente se apropriou, assim como fiquei pensando no futebol, né? Que vem da Inglaterra. Tá? É. Foi um francês que criou isso, que inventou isso. Como é que a gente se enxergou tão bem dentro de um biquíni e tornou isso uma peça totalmente brasileira, né? E o biquíni se transformou numa peça aí nacional e que encontrou o seu habitat aqui no país, sendo criada fora. Total, né? Eu acho que talvez seja uma das únicas peças da moda que o Brasil conseguiu se apropriar e fazer uma coisa original e genuína. Então, pouca gente sabe também o que é um biquíni e o que é um duas peças. Não sei se a gente já explica isso. Vamos começar duas por aí, então, porque eu já não sei Já boiei. O que significa. Você sabe que eu, sempre que eu falar em outro idioma, eu ouvia sempre o two pieces, né? Ou Brazilian Biquíni ou two pieces. O que é? Qual é a diferença desse negócio? Então, qual foi a grande revolução do biquíni? A sacada do Louis Réard, que foi o cara que inventou e deu o nome para a peça de biquíni. O umbigo era uma parte do corpo super pudenda, super ligada à maternidade, cordão umbilical e tal. E o umbigo fez o quê? O biquíni fez o quê? Baixou duas peças e revelou o umbigo. Mostrou o umbigo. Então isso foi um escândalo, porque você não podia mostrar o umbigo. Isso é o biquíni. Então muita gente fala, biquíni, duas peças, tudo a mesma coisa. Não é, gente. O biquíni, na época, foi uma revolução porque ele revelou o umbigo. Isso faz 70 anos. Uau! Lilian, agora eu tenho uma pergunta em causa própria aqui. Antes da sua pergunta, Ellen, deixa eu anunciar aqui, a Manu Carvalho está com a gente, participando. Olha só, falou de moda, eu tô aqui. Bom dia, Manu. Bom dia, Lilian. Fala de moda aqui no Morning Show, na Jovem Pan, tem seu blog e participa dessa conversa com a jornalista e apresentadora, especialista em moda, Lilian Patti. Vai lá, Ellen. Então, esse meu sobrenome Brown, né, sobrenome europeu aqui, eu faço parte do movimento da Sem Bunda, obviamente. Se brasileira não tivesse bunda, o biquíni ia fazer tanto sucesso assim, hein? Boa pergunta. Mas você vê, até isso a gente fez bem também, porque tem uma marca chamada Vix que criou um biquíni, chama Ripple, que é esse biquíni que é franzidinho atrás. Na bundinha. Que chama levanta a bundinha. Levanta a bundinha, gente. Olha os truques, hein? A gente nem imagina. Explicando, Ed, que eu sei que você boiou. Não, porque a gente olha, acha bonito ou não aprecia, quê, né? não sabe muito bem, né? São truques de modelagem. Que é incrível, né? Porque é uma peça tão pequenininha, são 4 triângulos, né? 2 em cima, 2 embaixo, basicamente. Sim. E a gente consegue ser tão criativo, né? E provocar tanto desejo. Mas sempre foi assim, Lilian? Quando que o brasileiro se interessou pelo tal do biquíni? A partir dos anos 70, na verdade. Porque o biquíni, apesar dele ter sido criado em 46, ele demorou para pegar, porque foi muito escândalo. Só usadas? Não pegou mesmo. Foi pegar lá nos anos 50, mais pra frente. E acho que o biquíni foi usado pela primeira vez por uma europeia aqui no Brasil, né? Não foi por uma brasileira. Foi no Rio de Janeiro, se eu não me engano, por uma francesa, que trouxe, assim, a identidade do biquíni pra cá. Duas peças. A Miriam Etz, que trouxe pra cá, e é o duas peças antes dos anos 40, nos anos 30, quando ela veio pra cá. Então, acho que foi em 38 que ela usou primeiro duas peças, que é uma descoberta ou uma constatação que o Rui Castro fez. E daí eu tive a oportunidade de conversar com ela, agora ela já morreu, porque como faz 13 anos que eu tô com esse projeto debaixo do braço, então eu cheguei a entrevistar a Miriam, que já morreu, e foi a primeira pessoa a usar duas peças na Praia do Arpoador. Você falou de 70 anos do biquíni, né? Já foi em 1946, portanto. Mas o que se usava? Usava o quê? Como era chamada a peça que se usava para ir à praia ou à piscina? Era Cara, é tão louco, porque assim, no final do século XIX, as pessoas, primeiro elas iam para a praia de camisolão, de roupa. Sim. Porque elas iam para fazer um banho terapêutico. Ia com a anágua, Tonholi. Petticoat, é isso aí. E aí depois foi diminuindo. Então foi diminuindo, daí virou aquele maiô inteiriço de perninha, que foi também um escândalo. Quando a Annette Kellerman, que é a grande nadadora, usou, foi tipo escândalo total, porque imagina uma mulher usando aquilo. E daí ele foi diminuindo, virou maiô, né? Sim. Olha aí, eu vou maiô mostrar. de Miss. Tem um de Miss aqui, que é, no a Vera caso, Fischer.
É a Vera Fischer, ela é de Santa Catarina. Esse é o maiôzão, pra quem tá nos acompanhando pelo Maiôzão YouTube. hoje, né? Ainda Na é. época, não. Na época era a ousado coisa mais isso aí, ousada Ed. que... Né? Você Ousadia falou que pura. você demorou 13 anos para iniciar esse projeto, esse livro. Não, foram 13 anos entre pesquisa, entrevista, escrever, reescrever, cortar. O Tonholi sabe bem o que é editar um livro, né, Tonholi? Mas quanto tempo? Em quanto tempo você escreveu esse livro? Então, são várias partes, várias etapas, porque eu já tive para lançar esse livro em outras épocas. Pra vocês terem uma ideia, quando o Biquíni comemorou 60 anos, eu já queria ter lançado. Ou seja, 10 anos 10 depois estou anos. aqui. Agora, Lilian, Saiu. por que o biquíni brasileiro? Por que virou o Brazilian Bikini? Por que virou essa referência? Por que ele é o mais desejado? O que tem de... Bom, acho que não é só um motivo, né? Muitos. Eu falo dos índios, que eu acho que a gente tem essa relação de corpo também, que talvez seja uma herança dos índios, né? E eu começo o livro citando Oswald de Andrade, falando que quando o português chegou no Brasil debaixo de uma bruta chuva, foi uma pena, porque se ele tivesse chegado num dia de sol, o índio é que teria despido o português e não o português teria despido o índio. E daí tem uma história super interessante que o Beto Ricardo, que é um antropólogo que eu entrevistei, que é do ISA, falou, não, mas o Oswald de Andrade também estava errado. Porque os índios, para eles estavam vestidos. Quando eles usam o luri ou quando eles usam a tanga, para eles estão vestidos. Então é uma interpretação errada também. Então eu acho que assim, tem uma coisa do Brasil com o corpo que tem uma certa moral. A gente é muito moralista, porque, por exemplo, o topless nunca pegou aqui. Mas ao mesmo tempo a gente encara um mínimo biquíni. Então, quer dizer, tem que cobrir alguma coisinha. O proibido que é mais gostoso pro brasileiro. né? Acho Tipo que assim, tem. Lilian, tem aquela frase do ex-ministro Roberto Campos que ele falava que pesquisa eleitoral é igual a biquíni, não mostra o que é essencial. Mas o biquíni atrai justamente porque ele não mostra o que é essencial, né? Ele mostra quase tudo, né? Tipo um fio dental, né? É isso que eu ia te perguntar, Lilian. Teve, enfim, várias fases. Você vê na moda, até quem não entende, vê, agora inventaram sunkini, biquíni. Cada hora é uma coisinha. Você falou desse tipo de calcinha que marca mais a bunda. Levanta o bumbum, chama. Que é uma invenção recente, digamos assim. Quais foram os biquínis que marcaram a história, assim, no Brasil? Teve o asa delta, que eu me lembro que minha mãe usava, por exemplo. Primeiro tem o cortininha e o de lacinho. Que é o clássico, né, brasileiro. Que lembra muito brasileiro, né? Esse é o clássico brasileiro que supostamente tem uma polêmica se foi a Blue Man que inventou com Davi Azulay ou se foi a Rose de Primo, mas por tudo que eu pesquisei, acho que a Rose de Primo é que leva a autoria do cortininha e do biquíni de lacinho. Por essas coisas assim, aleatórias. Foi tentar fazer um biquíni, não dava certo, não passava na coxa, cortou, deu lacinho. Criou o biquíni de lacinho, que é o mais pop que a gente tem, né? Acho que todo mundo tem o biquíni de lacinho no armário. E daí depois vieram muitos modismos, né? Então você tem a asa delta, tem o fio dental, tem o enroladinho, que era aquele que era uma calcinha enorme, da pessoa ia enrolando e deixava do tamanho que ela queria. Falei o fio dental já? Falou. Sankini, tankini. Agora, por exemplo, estranhamente, a gente está na moda a hot pant, que nada mais é do que... Duas peças, Exatamente, gente, porque cobre o umbigo, né? Ô, Lilian, Aquela calcinha maior. Andamos tanto e estamos... talvez seja mais fácil pro ouvinte, pra gente entender, se você localizar nas décadas aí. Esses que você falou, é o quê? Anos 70? 70 e 80. Os anos 80 foram muito ricos nesse sentido. O Brasil inventou muito biquíni nos anos 80, 70 e 80. Então teve, por exemplo, a marca Bumbum, que é do Cidinho, no Rio, que foi assim um fenômeno, porque ele criou um monte de coisa. Ele criou a primeira loja de biquíni, não tinha uma marca que tinha uma loja de biquíni, ele fez a primeira. Imagina, era Uma loja só de biquíni. Só de biquíni, e só no Rio de Janeiro isso seria possível, né? Um lugar que realmente emana verão. Essa Rose de Primo que você falou, esse aqui seria o quê? Dos anos 70, né? Exatamente. Porque é meio dos anos 70, olha. Exatamente. É uma coisa meio jeans, tem um... E o de crochê, tem a sua época? Também tem o biquíni de Anos crochê? 70. Anos 70 anos também? 70. Nos 60 já começou e os anos 70 foram o auge. Só que aqui, há 2 verões, voltou a moda do biquíni de crochê, né? Acho que todas as meninas
O Gabeira usava sunguinha de crochê, Temos né? o Gabeira aí. Temos o Gabeira aqui. Com a tanga de crochê. Vamos ver ô. se eu localizo Ô aqui Lilian, pra, e enquanto vocês sobre o conversam. biquíni, tem alguma regra de etiqueta, assim, que pode usar num corpo ou outro que não pode, ou hoje em dia pode tudo? Não, poder pode tudo, mas se você for esperta, você vai escolher o modelo que valoriza o teu corpo. E Então, como é que você escolhe um negócio desse? eu acho que assim, se você tem pouco peito, você vai escolher um tipo. Se você tem muito, você vai escolher outro tipo. Você quer valorizar o bumbum, você tem uma bunda que tá boa, você quer mostrar, né? Ou você quer esconder. Eu acho que nesse ponto a gente tem que ser esperto, tem que usar a moda ao nosso favor e escolher a modelagem que favorece. Então, não Esconder sempre na moda. o que você não quer mostrar, né? Esconde, gente, não precisa mostrar tudo. Agora, Lilian, eu gosto, você que falou do seu papo com o antropólogo e tudo mais, eu gosto muito dessa questão da moda e o comportamento. Todo mundo diz que a mini saia foi uma coisa que, enfim, ajudou e colaborou naquela revolução feminina. E o biquíni? É mais inovador que a mini saia? Como é que ele entra nessa questão de comportamento feminino? Olha, eu acho que ele é tão ousado e tão revolucionário quanto a Quanto? mini saia, sem dúvida. Até porque o que ele provocou e o tanto que ele demorou para pegar mostra que ele de fato era muito inovador. E mexeu muito com a moral também, né? Agora, estranhamente, você vê na França, onde ele foi criado, ele demorou para pegar, mas os franceses, no entanto, fazem topless com a maior naturalidade. Para eles é muito natural. E pra gente parece um tabu isso aí. Pra né? gente, Apesar parece do que carnaval. Olha, eu vou ter que confessar, eu desisti do Gabeira quando eu encontrei a Brigitte Bardot aqui no livro, né, devidamente Biquinizada. biquinizada. Ô, Bolsonaro, você não queria ver o Gabeira? O Queria também, mostra depois. Bolsa Progressista aqui comentando com a gente. A Brigitte que deu uma contribuição imensa pro nosso biquíni. Né? A Brigitte ajudou muito o nosso biquíni ter fama lá fora, porque quando ela veio pra cá, ela pôs o Brasil no mapa ali, né? Búzios, Rio de Janeiro. E ela usou muito biquíni. Ela foi o primeiro biquíni no cinema foi dela no The Girl in the Bikini, que é um filme em francês é Manina. Uhum. E todo mundo acha que não foi nesse filme, que foi em Deus Criou a Mulher. Não é verdade. Uhum. São coisas assim que eu fui descobrindo e que eu fiquei muito feliz de esclarecer historicamente, sabe? Olha, só um adendo aqui, pontuando aqui, nosso amigo Simoninha, querido. ouvinte Oi, do Morning Simoninha. Show, tá falando assim, Lilian, eu sou muito fã, é muita classe e conhecimento juntos, tá mandando um beijo pra Ai, você. amor, um beijo, querido. Lilian, teve um evento de biquíni agora, de moda, de uma revista de moda, lançando várias tendências de biquíni. E agora a gente vai ter o São Paulo Fashion Week também lançando tendências com a Vix, até que você comentou. Tem alguma tendência que a gente vê que vai pegar muito agora no verão 2017? Ou a tecnologia? Porque a gente vê que os tecidos estão mudando e também as peças estão cada vez mais versáteis. Então, assim, o que era para se usar como biquíni, você usa como peça de roupa e talvez biquíni também, não é isso? Total, eu acho que, bom, primeiro, tendência. A hot pant é uma super tendência. E vai continuar. Vai continuar. Eu acho que assim, de mais novo, acreditem, o Asa Delta voltando. Isso A Del tá voltando! Então, E a gente vê Ai, as vai ser Kardashians, demais. né, influenciando muito As essa volta. Kardashian são super adeptas. Atacar o armário da mãe. Ataca o armário da mãe. E isso tem uma questão aí que me ocorre agora, que é a seguinte, a moda é cíclica, você olha uma coisa com o olhar, como aquilo era cafona, como eu poderia usar aquilo naquela época, mas daí de repente aquilo já tá em voga de novo, e você tá achando lindo usar aquela calça boca de sino, cintura baixa, enfim. Com o biquíni acontece isso também, o Asa Delta é um deles, aquele cavadão também. Qual que é o pior biquíni que surgiu até hoje, na tua opinião? O mais Pior esteticamente que né? Não, feio? eu acho fio dental muito complicado. Fio né? dental? Porque Poucas fio dental, vamos combinar, você precisa. Tá belíssima. Ou você precisa ter uma autoestima maravilhosa, ou um corpo maravilhoso. Você vê que Um tudo dos pode dois. se resolver não na é? autoestima, né? Não é? Um dos dois. Porque Então, senão não dá Na pra tua encarar. opinião, o fio dental é o mais delicado. Eu queria saber uma coisa que é de preço, Lilian. Às vezes o pessoal se assusta um pouco com o preço do biquíni, porque parece ser tão pouco, né? Tipo, nossa, mas pra fazer só isso, R$300, ou sabe? Por que custa caro fazer um biquíni bacana?
Vamos chamar os estilistas aqui para perguntar, porque realmente é quase desproporcional, né? Não, mas vamos agora valorizar o trabalho deles. Tem a tecnologia do tecido. Tem o tecido, tem a modelagem, tem a estamparia, tem todo o marketing envolvido, tem todo o branding, tem um monte de coisa, né? Sem contar que ele pode emagrecer, né? Deixar você com um corpo mais bonito. Então a gente também tem que pensar nisso. É difícil pensar nisso. Olha aqui, eu acho que o que eu acho legal do teu livro, como eu disse, né? A gente olha, acha bonito ou não, né? Vê a estética, a beleza estética daquilo e tal. Mas o que eu achei legal, dando uma passada pelo teu livro, Lilian, é um estudo antropológico aí de como o biquíni vem transcendendo essas eras, fazendo moda ou não. Biquíni e as mulheres. E as mulheres. E uma dessas mulheres, Leila Diniz, que aqui você que me acompanha pelo YouTube tá vendo, que revolucionou também. Gravidésima lá, meteu o biquíni e foi lá e revolucionou. Exatamente, tirou aquele maiô de sainha, né? Porque, na verdade, as grávidas usavam maiô de sainha que parecia uma batinha. E daí ela foi pra praia de biquíni. Foi um escândalo, né? Ela estava grávida da Janaína e foi um super escândalo. Ou seja, as mulheres também ajudaram o biquíni a entrar nessa onda, né, forte de revolução de comportamento. Sabe que agora você falou da Leila Diniz e eu lembrei, a gente às vezes acha que evoluiu muito, né, mas eu lembrei que faz o quê? 2, 3 anos, a polêmica com a Beth Faria usando biquíni na praia porque ela era velha e velha não podia usar biquíni, né, então não parece que em algumas coisas evoluímos, em outras ainda hoje tem todo esse tabu, quer dizer, se seu corpo não é um corpo apresentável, o biquíni não pode ser usado, né. Não, mas essa foi uma polêmica inacreditável, né? Que realmente não faz o menor sentido. Você anda absurda, nas praias, especialmente no Rio, o mais legal dali é essa democracia mesmo, porque tem mulher de 80 anos, de 80 quilos, passeando feliz pela praia de biquíni. Sim. É isso que é legal. Todo mundo transa o corpo de uma forma mais resolvida, né, no Rio de Janeiro. né? Aqui ficam outros pudores, né? O tom do bronzeado já não favorece tanto, né? Bronzeado tem a ver também com biquíni, viu? Podemos falar. Não tem? Opa, peraí, eu não posso usar biquíni, então. Como é que é? Dá pra usar assim? Biquíni tipo, você recomendaria para nossa colega Ellen Brown? Mulher translúcido, entra em qual? Não, Ellen, é o seguinte, você sabe que até mais ou menos o começo do século XX, as pessoas chiques, ricas, não se bronzeavam, elas tinham que ser muito branquinhas, porque uma pessoa bronzeada era um trabalhador rural, entendeu? Era um boia fria, era um pobre, uma pessoa que, né? E daí a Chanel falou, não, é legal se bronzear, é super legal, vamos para Deauville, que é a praia que ela frequentava na França. E ela começou a falar para as pessoas, vamos se bronzear, que tomar sol é bacana. Foi a partir daí que a gente gostou de se bronzear, mas você... Eu continuo old school, assim. Ainda tô numa... Olha, Lilian, a gente já está indo para a reta final. Manu, vamos lá, uma pergunta aqui para a Lilian. Eu queria fazer uma pergunta. A gente fala muito de consumismo, né? Então as pessoas consomem tendências, consomem biquínis, mas existe o novo consumismo, que não é consumir, né? As pessoas, a gente vê... Eu li uma matéria recentemente no jornal The Independent, sei lá como é que fala, dos Estados Unidos. E aí eles estavam falando exatamente desse novo consumismo, que é cíclico, que as pessoas têm pensado para comprar, não compram muito fast fashion, tem realmente parado para analisar se aquilo vale ou não vale e se vai durar alguns anos. O que você acha desse novo consumismo? Vai chegar no Brasil? Chama low summerism, né? Esse movimento que é o consumo, digamos, lento, né? Igual o slow fashion, slow food, tem o low summerism. Eu acho que não é que vai chegar, acho que já chegou, acho que tem muita gente que já tem essa consciência e a gente tem que, de fato, ter essa consciência, porque as coisas não são tão descartáveis, né? A gente também, não é só consumir, é o lixo que você gera com aquilo, então é uma questão que tem que estar super na nossa vida e na moda, principalmente. Ô, Lilian, consumo consciente, gente. Ô, Lilian, para ir fundo agora na questão do nome... Vai mergulhar? Vamos mergulhar no atol de biquíni, não, mas é um atol na questão da bomba atômica, que foi testada também nessa época em que surgiu o biquíni, 1946, no Oceano Pacífico. Tem relação com o nome da peça? Total, porque, gente, você vê como é bom ser um bom marqueteiro, né? O Réar queria, que é o criador do biquíni, queria que a criação dele fosse tão explosiva
quanto os testes nucleares no atol de Bikini. Então ele chamou a peça de biquíni, que tem tudo a ver, porque bi de 2, né? Tem tudo a ver. Agora, na mesma época, um outro cara chamado Jacques Rhein batizou também o biquíni dele de átomo, mas não pegou. Não pegou. Porque era a menor peça que poderia existir. E agora a física já descobriu outras coisas mais, né? Ixi, já imaginou como é que nós vamos pra Menores praia ainda. daqui a pouco? Até imaginárias, né? Vamos imaginar que tem um biquíni ali, todo mundo nu. Ô, Lilian, eu queria agradecer e avisar o nosso ouvinte que a Lilian vai estar assinando esse lançamento, né? Na quarta-feira, dia 19, às 6 da tarde, às 18 horas, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, em São Paulo. O Biquíni Made in Brasil, esse livro aqui, Lilian, que tá em minhas eu quase mãos. não consegui perguntar. Nossa, você não falou nada, Tonholi, eu me tô atropelo entendendo. muito nesse programa, eu só falo no pânico. Que isso, Tonholi? É o que mais Senti fala uma aqui. agressão agora. Ele declamou Deixa ele um verso. falar. Censurei. Censurei. Silêncio. Gera polêmica. Deixa ele Eu sou falar. atropelado até na minha reclamação. De novo. Você vai me ajudar no Boa De novo? Notícia aqui, Tonholi. Uma perguntinha. O teu marido, o grande Leon Serva, um dos maiores jornalistas desse Brasil aqui, lançou aqui no Morning Show o aplicativo dele para quem caminha pela cidade. E como é que tá? Ganhou um prêmio. Como é que tá o aplicativo do Leon? Ganhou prêmio, o aplicativo chama Sem Carro. Ele veio Tem aqui, teve aqui. tem a ver com low summaries, tem a ver com essa coisa de consumir menos. Porque o aplicativo, na verdade, te dá todas as alternativas, menos o carro. Então, quanto tempo você leva a pé, de bicicleta, de transporte público, ou quanto custa cada alternativa. E é uma plataforma, né, Tonholi? Porque ali tem 1000 dicas também de como viver sem carro, né? Que eu acho que é uma coisa que hoje é quase que mais confortável do que viver de carro, especialmente em grandes cidades como a nossa. Legal, Lilian Patti com a gente. Obrigado pela presença, Lilian. Muito bacana sempre falar com você e te ouvir, né? Olha, vou esperar vocês quarta-feira, a partir das 6 da tarde, lá na Livraria Cultura do Iguatemi, tá? Isso aí, o lançamento em São Paulo deve ocorrer também no Rio de Janeiro, imagino eu. Dia 20, em na breve. quinta. Na quinta-feira, no Veste Rio, que é na Marina da Glória, a partir das 5 da tarde. Legal, lançamento, tarde de autógrafos com a Lilian Patti no lançamento de O Biquíni Made in Brasil, tá bom? Obrigado, Lilian, pela conversa, pela simpatia. Obrigada, gente. Vamos aqui.